neste bloco a conversa continua ainda com a Brigitte, mas também com Hélio Manjate, psicólogo que irá navegar conosco rumo a um bom porto. Muito boa tarde, Hélio, bem-vindo ao Bom Porto. Muito boa tarde, obrigado pelo convite e também saúde a todos os telespectadores, todos os internautas que estão ligados ao programa. Ok. Para si, Hélio, o que é inveja? Inveja é cobiçar o desenvolvimento do outro, cobiçar aquilo que o outro é, a felicidade do outro. Há quem diga às vezes que para ser invejado não precisa ter alguma coisa, precisa só nascer. Você nasce já começam a te invejar. Ok. A busca que o outro tem, o desenvolvimento, os recursos, é aquilo que vai fazer com que o outro tenha a inveja. E para ser inveja é boa ou má? A inveja é má. É má. É má porque é associada a um lado negativo em que vê o outro como uma ameaça. Num recurso como se a pessoa estivesse a ser tirada alguma vantagem por essa tal pessoa que está sendo invejada. Ok. Há uma fábula que eu li uma vez que dizia assim, uma fada perguntou a um invejoso: Senhor, se eu te desse todos os bens que você gostaria de receber, os meus bens ou qualquer coisa que fosse, mas com a condição de que o seu vizinho tivesse o dobro daquilo que eu ia te dar, você aceitaria? Ele disse: só se você tirar o olho do meu vizinho. Então isso para dizer que o invejoso, ele não se cansa da sua busca, muito mais ele gosta de ter mais do que aquele que tem, às vezes. Ok, então a inveja não é boa. Não é boa, não. Ok. Como é que nós vamos perceber que estamos perante um indivíduo ou convivemos com um indivíduo invejoso? Para alguns casos é até difícil, mas para outros não, porque existem pessoas muito observadoras quando acontecem algumas coisas nas suas vidas. Temos, por exemplo, podemos olhar para o ambiente laboral, em que o seu colega não costuma aplaudir os seus ganhos, não costuma aplaudir aquilo que você faz de positivo. E alguns costumam criticar aquilo que você faz. E outros, quando você faz algo e os outros gostam, eles tendem a colocar no lado negativo, como se não fosse grande coisa, mas sim fosse ele mesmo o invejoso, a estar a um passo acima de si. Sempre que tiver uma oportunidade para falar de si, sempre fala alguma coisa negativa para os outros, para que os outros te vejam mal. Então, são esses comportamentos e tantos outros que podem aparecer, que podem ser usados por uma determinada pessoa para poder descobrir ou então ter a noção de que está a ser invejado. Ok. Dizer uma coisa, acrescentando aquilo que estávamos a dizer. Sim. Que o sorriso amarelo também faz parte da identificação que podemos usar. E qual é esse sorriso amarelo? A pessoa pode sorrir, fazer de conta que está a sorrir por gostar de si, enquanto está a tentar camuflar para você pensar que está a gostar de ouvir, gosta de mim, enquanto não é isso. Às vezes chamam lágrimas de crocodilo. Okay. O crocodilo não pode fazer isso porque vai te destruir depois. Enfim, para falar de como lidar com essa situação, temos, por exemplo, algumas características ou então alguma postura que podemos tomar para poder lidar com essa situação. Como é, por exemplo, ao identificarmos que temos um invejoso perto de nós, podemos evitar falar da nossa vida pessoal, da nossa vida privada, e também podemos evitar falar da vida profissional. Por que evitar? Porque o indivíduo, ao saber da sua vida pessoal, ele vai guardar as informações muito bem guardadas para utilizar no momento adequado. Utilizar no momento adequado vai ser como? Há um exemplo, há uma coisa que aconteceu, que eu fui contado há anos, talvez se calhar há 10 anos, que eu não sei, do indivíduo que vivia normalmente com os colegas e tudo mais. Então, só que chegou um tempo onde, quando ele queria ser promovido, né, porque trabalhava na mesma empresa, queria ser promovido, tiraram as fotos dele e mostraram no seu ambiente de trabalho. As fotos onde ele aparecia bebendo, fazendo confusão e tudo mais. Mas aquilo foi há muito tempo. Estavam a tratar o assunto dele, as brincadeiras, numa boa. Mas ele disse, alegando que não podia ser promovido porque ele se comportava dessa maneira. Enfim, a outra postura que pode ser tomada é tentar, se for num ambiente laboral, evitar contando sempre aos seus superiores hierárquicos.
ou então seu gestor, se for o caso, porque eles sabendo do que acontece no ambiente laboral, qualquer brecha, qualquer coisa de errado que for acontecer, eles saberão como lidar com essa situação. Então, ir ao superior hierárquico, chegar e dizer, olha, aquele ali é invejoso, sente inveja de mim? Não necessariamente. Vai contar o quê? Você conta de forma educada o que está a acontecer, que suspeita que alguma coisa assim esteja a acontecer, mas não é para tomar decisões e sei lá o quê. Pode ser que eles, em coordenação, né, eles pensem em te trocar de setor para o outro, transferência do local para o outro. Se, por exemplo, trabalha com as máquinas e o seu colega das máquinas também não costuma ter um ambiente ou então um clima confortável, é muito bom que transfira-se para o outro setor, se for o caso, para não haver uma convivência muito longa com aquela pessoa. Caso contrário, ficam e eles tomarão nota do que está a acontecer e certamente que existe forma de gerir conflitos no meio organizacional, saberão como fazer. O outro aspecto, ou então outra postura que pode ser tomada é tentar conversar com o indivíduo invejoso. Conversar com ele no sentido de enaltecer aquilo que é o comportamento dele, porque ele se sente inferiorizado. Já sabemos que o invejoso se sente inferiorizado e ele acha que não é grande coisa, é por isso que aprecia a sua postura e acha que deve ser aquilo que você é e ter o que você tem. Então, ao se aperceber ele que tem importância, ele é grande coisa e tanto como os outros, ele está numa posição muito boa. Certamente que isso vai ajudar muito e vai reduzir esse tipo de postura por parte dele. A outra postura que pode ser tomada por si para evitar que a inveja fique forte é quando não há possibilidade de haver isso que eu disse há bocado. O invejoso está numa fase extrema, o convívio não é saudável. O melhor é se afastar. Porque, afastar o invejoso. Sim, porque se você não se afasta, as consequências podem ser severas. Podem fazer com que você não progrida, pode fazer com que você saia do trabalho, se calhar com problemas. Ainda podem implantar um esquema para que você tenha problemas no trabalho, ainda cair nas celas. Só por causa Mas se afastar da pessoa, de que forma? Foi dito no bloco anterior que o invejoso pode ser até quem vive contigo, quem está sempre contigo. Então, como é que vamos nos afastar deste indivíduo, sendo que vive aqui conosco? Mas o afastar é diferente, né? De caso para caso. Pode ser que você se afaste fisicamente ou psicologicamente. Fisicamente você vai sempre estar distante daquela pessoa e tudo mais. Psicologicamente você pode ignorar a pessoa pode falar consigo sobre um determinado assunto. Você pode responder exatamente aquilo que é necessário responder para manter a boa educação. Depois de dar a resposta adequada, a pessoa vai querer aprofundar as conversas para poder chegar naquele ponto em que você não acha que já é demais, já não dá para seguir. E você toma o seu caminho e vai fazer outras coisas. Não, vamos conversar mais logo, quero ir tratar um assunto, tenho um TPC ou tenho um trabalho e você vai embora. E não vai acontecer nada. Sem precisar dizer exatamente, me deixa, chega. Não assim.